aqui é a Artesã Juliane e eu vim no canal da Círculo para ensinar para vocês como confeccionar essa blusinha. Eu utilizei o fio Queen em 2 cores e eu já vou deixar a listinha de materiais aqui para vocês. Aproveitando, deixe aqui o seu comentário, o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e deixe a sua sugestão para o próximo vídeo. O que vocês gostariam de ver aqui no canal da Círculo. Vamos lá? Para iniciar essa peça, nós vamos precisar de um cordão de correntinhas na medida do busto. Nós vamos pegar uma fita métrica e medir o busto para poder iniciar. A primeira carreira nós vamos contar 3 correntinhas e na quarta nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto na correntinha seguinte e vamos continuar assim até o final da carreira. Finalizada a primeira carreira, nós vamos unir o início com o final. E ela tem que estar certinha a primeira carreira, sem nenhuma torção, para que a gente possa trabalhar de forma circular. Vou fechar nas correntinhas iniciais com um ponto baixíssimo. E a parte de baixo nós vamos arrematar da seguinte forma: nós vamos passar a agulha aqui por dentro das 3 correntinhas, puxar o fio passar o fio para o outro lado, puxar ele para dentro, fazer essa argolinha, dar uma volta, passo o fio por dentro desse anelzinho que formou e puxo para arrematar. Aí agora eu vou subir 2 correntes. Então, essa corrente tá em cima das outras 2 correntes iniciais e aqui em cima de cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Então, em cada espacinho desse aqui eu faço um ponto alto. Vou fazer assim até o final da carreira. Finalizada a segunda carreira, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, introduzindo a agulha entre as correntinhas iniciais e o segundo ponto alto. Para a próxima carreira, nós vamos subir 2 correntinhas e vamos fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. 2, 3. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vou fazer o próximo bloquinho. Vou fazer assim até o final da carreira. Finalizando essa carreira, a gente faz uma correntinha e fecha a carreira com ponto baixíssimo. Se não deu certinho a contagem, não tem problema. O que importa é ficar os buraquinhos para a gente poder passar o cordão de acabamento. Próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base
e um ponto alto no espaço das correntinhas. Então, aonde tiver uma correntinha da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto dentro do espaço de correntinhas. Vou seguir assim até o final da carreira, um ponto alto para cada ponto de base e também fazendo um ponto alto em cima das correntinhas. Fiz uma carreira toda em ponto alto, vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos subir essa peça em carreiras de pontos altos, até a gente chegar na altura aonde se inicia o busto, para que a gente possa então iniciar o detalhe que vocês viram aí na foto. Então essa peça ela é iniciada abaixo do busto, então nós temos que subir algumas carreiras só de ponto alto agora até chegar na altura do busto, porque ela começa mais ou menos ali na linha da cintura alta. Agora eu vou mostrar a peça já adiantada para que vocês possam entender o detalhe que a gente vai fazer a partir de agora. Uma carreirinha com bloquinhos de 2 pontos altos, ali na amostra eu fiz com 3, mas aí depende, o importante é ter os buraquinhos, é isso que nós vamos precisar, tá? 2 ou 3 pontos altos aqui, tanto faz. E aí eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de pontos altos. E aí em centímetros, eu fiquei com um total de 9 centímetros, desde o início da carreira até agora para iniciar o detalhe. Nós vamos precisar fazer uma conta simples para poder centralizar o detalhe da peça. Então, nós temos a peça, temos os detalhes centralizados no busto. Então, a gente precisa centralizar esse desenho na parte da frente da nossa blusa. Então, a gente tem uma peça circular com 200 pontos. Vocês vão precisar contar a peça de vocês, tá? A minha peça ficou com 200 pontos. Então, eu vou ter 100 pontos para a parte da frente e 100 pontos para a parte de trás. Então, nesses 100 pontos da parte da frente, nós vamos centralizar os pontos do detalhe. Dividindo a minha frente, eu vou ter 50 pontos para um lado, 50 pontos para o outro. E eu tenho que centralizar os 20 pontos do detalhe de cada lado. Aí a gente vai ter que fazer a seguinte conta. Eu tenho 50 pontos, menos 10 pontos da metade do detalhe do busto. Então, eu vou ter um total de 40 pontos. E essa conta eu vou fazer para os dois lados. Por isso que é importante você fazer essa conta de acordo com a sua peça, para ela ficar bem centralizada. Então, você vai pegar o total de pontos e fazer essa divisão para a gente poder centralizar o detalhe do busto. Na amostra que eu tô fazendo para vocês, eu tenho um total de 52 pontos. Metade da frente, 26 pontos. Então, eu vou dividir a minha frente por 2, eu vou ter 13 de cada lado. E o meu detalhe central vai ser só de 6 pontos. Num tamanho M, eu tô fazendo com 20 pontos. Mas nessa amostra aqui vão ser só 6, só para demonstrar. 13 pontos, menos 6 pontos que eu quero fazer aqui. Só que lembrando que eu tô pensando só na metade. Então, metade de 6 é 3. Então, se a metade da minha frente da amostra tem 13 pontos,
e eu preciso centralizar os 3 pontos que cabem a essa metade, eu tenho que fazer 10 pontos baixos para começar essa carreira. E aí cada uma de vocês aí, cada um de vocês que for fazer essa peça, precisa fazer essa conta, tá? Então, eu vou iniciar aqui com uma correntinha e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer o segundo ponto baixo e aqui eu vou ter um total de 10 pontos baixos, de acordo com a minha amostra. No caso do tamanho M, eu tenho que fazer 40 pontos baixos, né, que a minha amostra em tamanho grande, tamanho normal. Então, eu vou completar aqui os 10 pontos baixos. Feito os 10 pontos baixos, eu vou fazer 6 correntinhas para iniciar o detalhe. Lembrando que vocês vão fazer 40 pontos baixos e 20 correntinhas. Eu vou pular 6 pontos agora, vocês vão pular 20 pontos. E aí, eu vou prender a minha as minhas correntinhas no 7º ponto. Vocês vão prender no 21º ponto, se vocês estiverem fazendo o detalhe com 20 correntinhas. E aí, eu vou continuar essa carreira inteira em ponto baixo. Chegando ao final dessa carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo naquela primeira correntinha onde eu iniciei a carreira. Próxima carreira, eu subo 2 correntinhas. Aí, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui na minha amostra tem 10. Se for uma peça, né, maior, nós vamos fazer 40 pontos. Então, eu vou completar os 10 pontos aqui da minha amostra. 10. Aí, a gente vai ignorar um pouco essas correntinhas, a gente vai jogá-las aqui pra frente e nós vamos tecer os pontos da carreira, não anterior, né? Porque essa daqui a gente pulou. A gente vai, ó, o último ponto baixo tá aqui. E aí, no próximo ponto, nós vamos fazer ponto alto em cima daqueles pontos altos que a gente pulou. E aí, em todos esses pontos altos que ficaram aqui, de 2 carreiras atrás, eu vou fazer um ponto alto, deixando essa correntinha, esse cordãozinho de correntinhas pra frente. Então, eu faço aqui. No caso aqui da minha são 6 pontos, de vocês aí vão ser mais ou menos 20 pontos. Então, aqui eu fiz 5. E agora eu vou fazer o 6º ponto, ó. Eu tenho que segurar esse cordão para poder encontrar o último pontinho aqui, ó. Fiz o 6º ponto aqui, que no caso de vocês vão ser 20. Fiz os pontos, então, atrás das correntinhas. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto baixo da carreira anterior. E eu vou fazer isso até o final da carreira. E aí, a gente vai ficando com esse detalhe bem no centro da frente da blusa, para poder amarrar depois várias carreiras juntas. E aí, nós vamos repetir essas 2 carreiras por 2, 4, 6, 8, 10 vezes.
Então, serão mais 20 carreiras, porque uma carreira é a de pontinho baixo, aonde eu faço o cordão de correntinhas e reservo, e depois eu tenho a carreira de ponto alto, que vem pela volta toda, pra gente poder deixar sobrando esses fios aqui. E vou fazer essa repetição até atingir mais ou menos aí 20 carreirinhas, certo? Porque depois nós vamos fazer o tecel e colocar aqui, que vai ser o nosso detalhe. E após essas 20 carreiras, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto alto. O último cordãozinho aqui que nós fizemos de correntinhas, eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Aí é uma carreira normal de ponto alto, ok? Agora, nós vamos colocar marcadores na nossa peça, para fazer as cavas. A gente vai marcar para poder trabalhar separadamente frente e costas. Então, eu gosto de fazer uma cava de mais ou menos 4 centímetros. 2 centímetros de um lado, 2 do outro. Então, aqui bem aonde é o início de cada carreira, eu coloquei um marcador 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro lado. E na outra cava, eu vou fazer a mesma coisa. Como eu já sei onde é o meio da peça, porque nós já fizemos aquela conta de centralizar, então agora é só colocar um marcador 2 centímetros para um lado e 2 para o outro. No meu caso, foram 4 pontos de cada lado. E agora nós vamos trabalhar a parte da frente. Vou andar com ponto baixíssimo. Então, eu andei 1, 2, 3. Vou tirar o marcador e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos que eu arrematei, eu não vou mais trabalhar esses pontos. Vou subir aqui 2 correntinhas, vou dar uma laçada na agulha, vou pular 2 pontos de base e aqui no terceiro eu vou fazer um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou pular 2 espaços e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha, pulo 2 pontos depois do ponto baixo e no terceiro ponto eu vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou fechar com um ponto baixo. Chegando no marcador, eu volto aqui para mostrar para vocês a carreira de volta. Chegamos ao final dessa carreira, eu pulei aqui os últimos pontinhos de base e finalizei com um ponto alto, bem próximo do marcador. Vamos virar o trabalho. Eu vou subir 2 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas. E dentro do leque, eu vou fazer... E um leque dentro do leque. 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Agora, eu vou pro próximo leque sem dar espaço, sem dar nenhuma correntinha. Eu vou direto para dentro do próximo leque e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas
e 2 pontos altos. E vou fazer assim até o final da carreira. E agora nós vamos trabalhar a parte da frente reta com carreiras de ida e volta, alternando entre a carreira que tem o ponto baixo e a carreira que não tem o ponto baixo. E vou subir agora de forma reta até a gente chegar na altura do decote. E vamos fazer um total de 11 carreiras até atingir o decote no tamanho M. E depois trabalhar somente as laterais. 3 bloquinhos de leque de cada lado. E vamos trabalhar frente e costas da mesma forma. Faremos 6 carreiras de leques para as alças. Finalizei as alças e eu fiz 6 carreiras nas alças e elas ficaram com um total de 5,5 centímetros. Lembrando que o importante é o total aqui da cava. Então, de um lado eu tenho 10 centímetros, do outro lado eu tenho mais 10, que dá um total de 20. E aí vai depender do tamanho da circunferência aí do braço, a largura aí da sua cava. Então, eu fiz a parte da frente da blusa, fiz as alças, a parte de trás eu fiz igualzinho a parte da frente e também já fiz as alças. Eu já costurei uma alça aqui e vou mostrar pra vocês agora na outra alça como que eu faço pra costurar. Então, a hora que vocês estiverem fazendo a parte de trás da alça, vocês não arrematem o fio, você vai virar a sua peça do avesso. E aí, você vai unir aqui, ó, as duas alças. E eu gosto de fazer essa união com ponto baixíssimo, direto no crochê mesmo, ó. Então, eu tô aqui no meu primeiro pontinho, eu venho aqui também no primeiro pontinho e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso em todos os pontinhos aqui da alça. Eu trouxe a linha eu trouxe a laçada pra frente e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma alcinha desse lado e uma alcinha do outro lado, de cada alça, e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu vou na próxima alcinha, aqui, e vou lá na alcinha do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso aqui por toda a alça, pegando sempre uma alcinha de cada alça. Chegando no final, vocês vão virar a peça do direito, ó, e quase não dá pra notar a costura. Eu vou mostrar aqui, a que já tá pronta pra vocês, ó, avesso, com ponto baixíssimo e direito. Certo? Finalizada a costura das alças, eu vou voltar a minha peça pro lado direito. E aí, eu venho aqui na parte de baixo, no mesmo local onde eu iniciei a peça, pra gente fazer a parte de baixo. Vim aqui na parte da frente, bem aqui no centro, aonde eu comecei, que eu tenho esse detalhe aqui, eu venho numa linha reta aqui no meio, ó. Se vocês quiserem medir, tá ok? Então, mais ou menos aqui no meio. Eu tô aqui, então, no centro da minha blusa, da parte da frente. Então, eu vou contar uns 2 centímetros pra cá, que dá mais ou menos uns 4, 5 pontinhos, pro lado direito. E vou amarrar o meu fio aqui. Por que vocês vão perguntar, né? Pra gente poder fazer aquela aberturazinha que vocês viram aí na frente. A gente vai trabalhar agora em carreiras de ida e volta.
Então, nós vamos trabalhar aqui a volta toda e quando a gente chegar aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho mais pra dentro aqui da blusa, pra gente ter aquela cortininha na frente, só que um pouco fechadinho. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas. E aqui no mesmo lugar onde eu coloquei as correntinhas, eu vou colocar um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, aí eu vou pular o próximo ponto e no seguinte eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Pulo um ponto de base e no próximo eu faço 2 pontos altos. Pulo um pontinho de base, no próximo eu faço 2 pontos altos. E eu vou fazer assim até eu dar a volta inteira na peça. Aí, dando a volta, eu volto aqui para mostrar para vocês como finalizar essa carreira e as seguintes. Cheguei ao final da primeira carreira, da parte de baixo. E aí, nós vamos trabalhar esses 3 próximos pontos, só que por trás dessa carreira. Nós vamos dobrar um pouquinho esse início de carreira e vamos trabalhar os 2 pontos altos no mesmo espaço, igual nós estávamos trabalhando, só que no mesmo buraquinho do ponto que a gente fez os anteriores. Então, a gente tem que arrumar um espacinho no mesmo lugar que a gente fez os primeiros 3 bloquinhos. No mesmo espaço, a gente vai lá e faz mais 2 bloquinhos, só que pelo outro lado da carreira. Então, nesses 3 bloquinhos aqui da carreira, eu dou continuidade no ponto, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. E aí, o nosso trabalho vai ficar assim, ó, com uma sobreposição. Vai ficar aquela cortininha iniciada aqui na frente. E agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou virar o trabalho. Vou trabalhar dentro desse primeiro bloquinho de pontos aqui, um ponto alto. Vai ficar assim. E dentro de cada bloquinho desse que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos. Bem no meio, eu tenho 2 pontos altos. Entre um ponto alto e outro, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou trabalhar desta forma, carreiras de ida e volta, sempre até o final da carreira. Ida e volta, até atingir o tamanho que vocês desejam. Eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou essa peça. Finalizei a parte de baixo da blusa e eu fiz um total de 20 centímetros do ponto fantasia. Ok? Em carreiras de ida e volta, pra gente manter essa abertura aqui que nós deixamos na blusa. E aí, o que que eu fiz aqui na parte de baixo? 3 carreiras de meio ponto alto. Então, eu fiz uma carreira de ida, uma de volta e outra de ida. E nas carreiras de cima, eu não coloquei o ponto naquele buraquinho que forma aqui em cima. Eu coloquei entre um ponto e outro, tá? Isso eu fiz na parte de baixo, toda a parte de baixo da blusa. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui nas laterais da parte da frente, ó. Não tem essas 2 abinhas que ficaram aqui? Eu vou fazer a mesma coisa aqui e aqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o meio ponto alto. Então, aqui, ó, eu finalizei as 3 carreiras da parte de baixo e agora eu vou fazer 3 carreiras aqui na lateral.
Então, eu já vou aproveitar para arrematar esse fio que sobrou aqui. E na lateral, eu já vou pegar do começo aqui da parte final que nós fizemos, a parte de baixo. Então, eu vou pôr o fio aqui. E aqui pro primeiro pontinho, eu faço mais uma correntinha. E aqui na lateral, ó. Aqui entre uma carreira e outra, nós vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, eu inicio igual o ponto alto, só que em vez de tirar duas laçadinhas e depois mais duas, eu vou tirar as 3 de uma vez. Laçada na agulha, venho aqui na próxima lateral e faço meio ponto alto. Aqui fica chatinho porque a gente tá escondendo o fio, mas esse ponto ele é bem rápido. Então, eu faço um ponto no meio da carreira. Eu coloco o ponto alto bem no meio do ponto. E depois, eu coloco no buraquinho seguinte. E eu vou fazer assim, um ponto no ponto lateral, um ponto no buraquinho seguinte. Chegando ao final da carreira, eu volto aqui para mostrar para vocês. Finalizando, então, a primeira carreira de meio ponto alto da lateral, eu vou fazer um pontinho aqui para finalizar, e o último ponto eu vou pregar aqui, ó, na mesma direção dessa carreira aqui. Eu vou pegar um pontinho dessa carreira, vou passar a agulha aqui e vou fazer, ó, passei a agulha aqui entre uma carreira e outra, da outra parte, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu só grudei a carreira aqui na parte onde já estavam as demais carreiras, tá? Vou subir uma correntinha, vou pular um pontinho desse aqui, no próximo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu tô prendendo o início da próxima carreira. Aí, eu dei a altura aqui, vou virar o trabalho. Aí, eu vou trabalhar mais uma carreira de meio ponto alto, assim como eu fiz na parte de baixo. Então, esse ponto aqui que eu fiz, eu considero o primeiro. E aí, como eu falei pra vocês, eu não vou fazer os pontos aqui em cima, ó, no buraquinho. Eu vou fazer entre um ponto e outro. Foi isso que eu fiz ali na parte de baixo. Meio ponto alto, entre um ponto e outro. Que aí dá um efeito um pouquinho diferente. Vou fazer isso até o final da carreira e vou fazer mais uma voltando e prendendo aqui. Depois, o que que nós vamos fazer? Na outra lateral. Só que aí agora a gente vai prender nessa parte aqui de dentro, dando continuidade a essa carreira, essa lateral aqui. Então, vou prender aqui, ó, certo? Também vou fazer 3 carreiras aqui. E aí, tá pronta a parte de baixo da blusa. Eu vou terminar a minha aqui e volto para mostrar para vocês. Finalizadas as 2 laterais, eu arrematei todos os fios. E agora, nós vamos fazer os 2 detalhes que tem nessa peça. Primeiro, o tassel ou tecel. Eu cortei um fiozinho de 20 centímetros. Das 2 cores, do marrom e do bege, enrolei, né, fiz aquele processo para poder cortar, e umas 20 vezes, mais ou menos. E aí, nós vamos dobrar essa peça ao meio e amarrar com 2 fiozinhos. Nós vamos passar o tecel na parte da frente da blusa, onde nós deixamos aquelas várias carreiras de correntinhas.
Então, é só passar por dentro, deixar organizado, arrumadinho e amarrar com 2 fiozinhos do próprio tecel mesmo. A gente tira 2 fiozinhos para poder amarrar. Organiza bem, tenta deixar arrumadinho e faz 2 nozinhos. Nós vamos deixar essa parte bem puxadinha antes de amarrar, para que possa franzir mesmo as correntinhas do detalhe. Aí a gente vai igualar, aqui a gente vai cortar para igualar. Aqui embaixo. Esse fiozinho também que nós amarramos, ó, a gente já deixa ele fazer parte aqui do nosso detalhe. Então, a gente vai cortar esses fiozinhos também. E desta forma, nós finalizamos o detalhe da parte da frente da blusa. E agora nós vamos fazer o cordão que vai nos espaços na parte de baixo. Com a agulha número 3, eu vou pegar um fio de cada cor, um marrom e o outro bege. E vou fazer um cordão de correntinhas de 2 a 3 vezes a circunferência da cintura. Aí vai de você, se você quer um cordão bem comprido na frente ou se você quer só dar uma amarradinha na frente. Se você quer só dar um nozinho, só uma amarradinha, é 2 vezes a medida da cintura. Se você quiser sobrando, aí você faz 3 vezes a medida da cintura, ok? Então, vou fazer só uma amostrinha aqui pra vocês. Fiz aqui o cordão de correntinhas, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pular uma correntinha, na próxima eu faço um ponto baixíssimo, ó, puxo direto. Vou na próxima correntinha e puxo direto. Vou fazer isso em todo o cordão. Aí, ele vai ficar nessa espessura aqui, ó. E depois eu volto aqui com vocês com o meu cordão pronto pra gente poder passar ali no detalhe da blusa. Então, ficou pronto o meu cordão. Eu fiz 2 vezes a largura da cintura. E aí, a gente vai passar nesses buraquinhos aqui. A gente vai pegar aqui, ó, no centro. Você pode passar com a mão mesmo, porque a gente deixou um espaço grande. Você pode passar com a agulha de crochê. Vou dar uma viradinha aqui, ó. Pula um. E no outro a gente vai puxar. Vou passar a agulha aqui e puxo o cordão. Vou fazer isso por toda a volta da blusa. Um sim e um não. Então, eu passei o cordão por toda a volta da blusa. E os 2 ficaram aqui, ó. Se por acaso os seus quadradinhos não derem certo, é só passar dentro desse aqui ou deixar um de fora. Também dá certo. Aí, você faz o ajuste na cintura não, perdão, embaixo do busto e dá um lacinho. Ou, se você preferir, você pode deixar só um nozinho aqui em cima, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Deixe aqui o seu comentário no vídeo, deixe o seu joinha. Aproveita e também deixa aqui nos comentários sugestões para as próximas videoaulas. E até a próxima, pessoal!